que isso está mudando bastante, tá? Já foi bem pior, porque hoje, por exemplo, eu atuo em uma das regiões mais pobres do Brasil. A região Nordeste, uma parte do Norte, que é onde é meu lugar de atuação, então a região mais pobre. E a gente já vê hoje que as pessoas já estão com essa mentalidade de que a acústica precisa ser resolvida, apesar de que a maioria das vezes alguns profissionais inviabilizem demais. Porque às vezes a acústica se torna um negócio tão distante da realidade de algumas pessoas que ela acredita que nada pode ser feito, e não é assim que funciona. A acústica hoje tem várias soluções que você consegue resolver, às vezes com soluções mais baratas. Hoje a gente dá muitas dicas, porque realmente tem igrejas que para você... Às vezes você pegar os equipamentos para você tirar o tempo de reverberação do ambiente, saber em qual região de frequência é o problema, tem que ter uma expertise já, um profissional bem mais qualificado, uma expertise maior, e acaba que isso é caro de acordo com a distância que esse profissional precisa se deslocar. Mas existe, como eu sempre falo, algumas coisas que você pode começar a mudar no hábito das igrejas, que você começa a mitigar esses problemas. Tá? Às vezes a escolha de um tipo de banco, às vezes a escolha de um tipo de forro. Eu sempre falo que o pior forro é o de PVC e o de gesso. Então qualquer coisa que você fizer diferente disso, você já pode ter uma decisão melhorar dentro da sua igreja, tá? Dentro do seu ambiente que você está precisando fazer essas questões de absorção acústica. Tá? Então acho que esse é um grande fator. Um outro grande fator que as igrejas hoje, por que elas preferem comprar o sistema de som antes de fazer o tratamento acústico? Porque muitas igrejas às vezes não tem som. As igrejas sem som, elas não conseguem fazer culto de jeito nenhum, mesmo com acústica boa. Não é possível, não é compatível com o culto, por conta das limitações que tem. Então você precisa de algum tipo de equipamento sonoro. Então, esse comportamento, as pessoas tendem a fazer a escolha pelo que vai ter o benefício mais rápido. E nesse caso, você já, pelo menos o som correto já vai estar dentro da igreja. E aí você vai na acústica, você começa a resolver os problemas acústicos com o tempo. Então, o que são as coisas que eu mais observo. Só isso. É isso, né? Que às vezes você vai fazer um projeto de áudio ou um projeto de acústico com a pessoa e ela se torna inviável, porque só isso já custa um absurdo de caro. E quando a pessoa vai olhar os materiais que estão colocando e tudo mais, às vezes fica difícil. Às vezes a pessoa que está projetando ali não dá opções. E às vezes a própria igreja tem um bom marceneiro, uma pessoa que dá conta de fazer determinados tipos de painéis, consegue fazer alguns difusores. Difusor não é difícil, pessoal. Basta você ver lá qual é a região de frequência que você quer fazer, você precisa consertar ali ou ajustar, e aí você consegue pegar as medidas e fabricar aquilo, tá? Então não precisa comprar um difusor pronto. Então isso barateia, viabiliza demais a acústica. Então não é uma coisa só, né? São fatores de coisas que acontecem, que eu observo demais quando a gente vai fazer as visitas, quando a gente vai fazer os projetos. Às vezes tentar fazer que seja possível, viável. Porque numa igreja que a gente montou agora, São Roberto, não sei das quantas aqui, uma cidade de 6 mil habitantes. Às vezes para você fazer um projeto de acústico, um projeto de sonorização, às vezes muito complexo dentro do ambiente desse, você não vai conseguir fazer. E aí você fala, então não faz. Não é assim que funciona, né? Às vezes você precisa ter opções, às vezes você não vai conseguir resolver tudo de uma vez, ou tudo ali naquele momento, né? Mas com o tempo você consegue ir fazendo opções mais